Só uma informação para a gente abordar antes aqui. O Atlético Paranaense não liberou o Tevez voltar. Informação desse exato momento. Tevez segue lá no Furacão, então, cumprindo o empréstimo até o final do ano. Deve Cara ser de aí, retaliação. porque ficou bravo, né? Carinha de retaliação, hein, meus amigos? Agora, uma pena também não ter a cláusula de retorno imediato, né? Alguns clubes adotam essa prática. Imaginava que o Cruzeiro poderia ter feito isso, né? E agora, querendo ou não, ficou refém aí do Atlético Paranaense, né? De uma decisão do próprio clube. Tem total cara de retaliação, mas lamento, porque para um garoto como o Tevez é muito ruim não ter espaço, prejudica o desenvolvimento, a sequência da carreira dele, né? Eu tô com o Caio nessa aí. Porque ele não vai ser aproveitado, ele não vinha sendo aproveitado. Prejudica-se o jogador. Acho que até para ele seria melhor, como o Caramujo disse, estar com o sub-20 do que ficar lá encostado, sem fazer nada, sem jogar, sem ser utilizado. E o Atlético Paranaense não vai ter interesse nenhum, convenhamos, em dar ali uma moral pro atleta, né? Um atleta que outro dia saiu aí uma postagem dele nas redes sociais, reclamando, né? Assim, nas entrelinhas que não estava jogando. Eu fico triste pelo jovem atleta. É um jogador que ainda tem muito pela carreira aí para poder construir, mas fica aí esse ressentimento pelo jogador. Postura um tanto quanto estranha do Atlético Paranaense, né? Acho que todo mundo gosta de ir lá e chutar ali o cachorro morto, mas aí quando o cachorro ele ressuscita e vai atrás, aí todo mundo fica com medo. Então, o Cruzeiro fez certo, tinha que fazer isso mesmo. O menino estava lá dando sopa, o Atlético Paranaense fez isso quando a gente tinha o Vitor Roque dando sopa. Não dá para se fazer de coitado, não tem coitado no futebol, principalmente vindo de quem vem, né? No fim das contas, o maior prejudicado dessa história é o Tevez, né? Porque o Cruzeiro tá aí com um elenco mais equilibrado, com os reforços. A gente sabe que se o Tevez viesse, seria mais uma opção, mas não é um cara que dá pra gente colocar numa prateleira de que se retornasse o Cruzeiro, mudaria o seu patamar em termos de elenco, não mudaria. E aí, quando a gente olha pro Atlético Paranaense, ele não vai jogar por lá. Então, poxa, tá muito claro que o garoto é o grande prejudicado dessa história toda, né? Lamento demais, de verdade. Imagino que ele deve estar muito chateado. Quando foi para o Atlético Paranaense, já ficou sentido, né? Me lembro até que teve uma despedida em que ele ficou bem emocionado, né? Tava com o coração pesado e agora tendo essa oportunidade de retornar, o Atlético Paranaense travou. Uma pena. Ô Caio, assim, dificilmente ele vai ser utilizado, até porque quem é o treinador, né? Assim, mesmo o Atlético Paranaense tendo um número considerável de atletas jovens, o Odair não é um cara que é marcado ao longo da carreira dele por dar oportunidades a jovens jogadores. E aí, um atleta que não é 100% do clube, né? Então, eu fico triste pelo Tevez, cara. Acho que é um menino que ele tem muito potencial. Ele precisa de ser cuidado, assim. A gente fala muito de atletas do futebol brasileiro e muitos deles vêm de realidades muito difíceis, né? Então, a gente precisa de entender o impacto que tem tudo o que acontece quando esse atleta está no profissional, quando ele recebe muito dinheiro, tem muita expectativa, e o Tevez ele vinha cercado dessa expectativa. Não dá para a gente achar que não está jogando porque não é bom, porque futebol acontece várias coisas, vários jogadores são bons. Eu acho que não dá para usar esse argumento também, porque aí a gente vai acabar caindo na hipocrisia, porque aí a gente pode, por exemplo, usar para falar de atletas que são da nossa categoria de base, que não estão jogando, e que a gente queria vê-los jogando. Então, eu fico muito triste pelo atleta. O que acontece com o Atlético Paranaense, com quem administra o Atlético Paranaense, a mim pouco importa, que doa neles lá, não tô nem aí, eu penso no Cruzeiro e penso no atleta que é um ativo do clube e que é um menino de muito potencial, mas que precisa de ter esse cuidado, ter esse carinho aí por parte de todo mundo que está acompanhando, e não acho que o Atlético Paranaense vai fazer isso.